Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos de volta ao Eu Vou Passar. Na nossa aula passada, estávamos discutindo uma questão muito parecida com essa agora que vou trazer para vocês. A gente discutia a situação em que era uma vice-prefeita reeleita, foi 2 vezes vice-prefeita, mas que em 2 vezes consecutivas ela substituiu o titular. E aí, pelo que a gente entendeu, e há posições dissonantes na Justiça Eleitoral, ela não poderia se candidatar ao 3º mandato pelo simples fato da Lei Complementar 64 de 90 dizer que ela não pode concorrer a outros cargos se ela substituir o titular nos 6 meses anteriores ao pleito. Essa é uma situação complicada, realmente é complicada. A Justiça Eleitoral não se entende a respeito desses assuntos, tem batido cabeça de modo que, imagino eu, que não seja possível cobrar uma coisa dessa natureza em concurso público. Mas se você está se submetendo, por exemplo, a uma banca CESP e está ali, por exemplo, uma questão aberta, é importante que você tenha o conhecimento, pelo menos, das informações, tá? Não dá para chegar a conclusões, mas há informações que você precisa ter em mente para que você possa, pelo menos, argumentar alguma coisa para a banca, tá? Então vamos tentar responder essa questão aqui, que também é de alta complexidade. Pode parecer uma coisa besta, mas é alta complexidade isso daqui. E acontece bastante, tá? Em 2008, Mévio foi eleito vice-prefeito de Sucupira e nos 6 meses anteriores ao pleito substituiu provisoriamente o prefeito. Em 2012, Mévio se candidatou a prefeito e foi eleito. Pergunta-se, pode Mévio ser candidato à reeleição de prefeito? Qual é o problema aqui? É saber se essa substituição, nos 6 meses que antecederam o pleito, se isso seria considerado um mandato ou não, tá? Porque se não é um mandato, ele não se reelegeu, né? Quando ele teve o seu mandato de vice-prefeito e depois um mandato de prefeito, porque aqui foi vice-prefeito, depois foi prefeito, não é assim? Ele foi vice, depois se elegeu prefeito. Bem, são mandatos diferentes, são cargos diferentes. Então, se você considera que essa substituição impede ele de concorrer ao cargo de prefeito, ou que essa substituição nos 6 meses anteriores configura como se fosse um mandato, ele não poderia concorrer ao pela 3ª vez, né, e nesse caso, a 2 cargos de 2 vezes prefeito. Vice, prefeito, prefeito. Mas venhamos e convenhamos, se o cara foi vice-prefeito e só substituiu por pouco tempo o prefeito, eu, com todo respeito à posição contrária, eu até entendo enfim, até é minha posição quando eu tenho 2 mandatos consecutivos de vice-prefeito, mas em um mandato apenas de vice-prefeito em que você substituiu o titular, só substituiu e não sucedeu, porque se houvesse a sucessão, aí você teria exercitado a plenitude do mandato. Mas em se tratando só de substituição, eu acabo me inclinando a entender que seria possível sim você ser vice, ainda que tenha substituído o prefeito nos 6 meses anteriores ao pleito, tornou-se candidato a prefeito, e aí você se retornar, tentar aí mais uma vez se candidatar ao cargo de prefeito. Então, vice-prefeito, prefeito. Não teria dúvida alguma se ele fosse vice e não tivesse substituído o prefeito nos 6 meses anteriores ao pleito, tá? Aí não teria dúvida, aí seria possível sem dúvida nenhuma, vice e 2 vezes prefeito. Ele poderia ser até 2 vezes vice, desde que ele não tivesse substituído o titular, e depois ser 2 vezes prefeito. Em tese não haveria problema técnico nisso, desde que ele não substituísse o titular nos 6 meses anteriores ou tivesse sucedido. Essa questão é nebulosa, é difícil. A Lei Complementar 64/90, ela traz aquele parágrafo 2º do artigo 1º que complica ainda mais a interpretação, de modo que não acho um absurdo total o TSE bater cabeça. E eu tenho aqui realmente 2 posições, você pode ir atrás dos precedentes, é bom você ir atrás no site do TSE, pegar lá, colocar o número do recurso e buscar o inteiro teor dos votos, tá? Para você entender como é o debate entre os ministros, por que eles chegaram a essa conclusão. Existem alguns julgados que dá até para você assistir o vídeo do debate no plenário do TSE. Então é muito engrandecedor se você puder fazer essa tarefa, tá? Então eu coloquei dois precedentes para você, ó. Não se aplica o parágrafo 5º do artigo 14, reeleição, seria reeleição. Vedação à recandidatura por 3 vezes consecutivas. Aqui esse primeiro acórdão entendeu que seria 3 mandatos consecutivos, tá?
E um segundo acórdão entendeu que era possível. Aqui, ó, sim, o vice-prefeito que assumir a chefia do Poder Executivo em decorrência do afastamento temporário do titular poderá candidatar-se ao cargo de prefeito por 2 períodos subsequentes. É exatamente o caso. Tem um de 2013 e um de 2012, mas muito próximos, né? As decisões são muito próximas. Os casos não são idênticos, tá? É verdade que os casos não são exatamente iguais, mas são muito parecidos. Quando você vai pegar lá o caso concreto, observando os relatórios desses acórdãos, são casos muito parecidos e que tiveram conclusões antagônicas. Então, enfim, é aquilo que eu estava dizendo no final da aula passada. O cara que é advogado, ele tem que acreditar na tese, porque pode vir uma ou outra posição, beleza? Vamos aqui, essa questão polêmica, né? Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar uma menos polêmica, né? Mas aqui, eu estou vendo que esse meio aqui tem um monte de coisa polêmicazinha. Vamos ver. Tício foi segundo colocado nas eleições para prefeito em 2004. Segundo colocado. Por força de decisão judicial, essa daqui é questão polêmica. Por força de decisão judicial que veio a cassar o então prefeito, Tício assumiu o mandato por 3 dias, mas em seguida a decisão foi revogada. Em 2008, Tício se elege prefeito. Pergunta-se, Tício poderia concorrer ao cargo em 2012, à reeleição, digamos? Não sei se você compreendeu a pergunta. A pergunta é a seguinte, o cara não foi eleito prefeito em 2004, o cara ficou em segundo lugar. Aí entre 2004 e 2008, em algum momento o prefeito que foi eleito foi cassado. E aí convocaram ele como segundo colocado no pleito para assumir a titularidade do cargo. Ele não era vice não, ele era segundo colocado. E ele foi chamado de assumir o cargo de prefeito. Ele era prefeito no intervalo de 3 dias entre 2004 e 2008. Ele exerceu o cargo de prefeito. Em 2008, ele se candidatou novamente a prefeito e foi eleito. Só que no mandato entre 2004 e 2008, ele exerceu o cargo de prefeito por 3 dias. Isso aqui é um caso concreto, tá? Um caso real. Muito bem. Ele exerceu desses 3 dias, entre 2004 e 2008, foi eleito em 2008 prefeito, e a pergunta é, ele poderia se recandidatar em 2012? Seriam 3 mandatos consecutivos, e aí? Bem, aí prevaleceu a questão do bom senso, né, gente? A razoabilidade da coisa. O exercício de 3 dias de mandato não dá para fazer absolutamente nada, certo? Não dá para considerar esses 3 dias como se ele tivesse exercitado o mandato na plenitude. Eu sei que quando você exerce, por exemplo, o caso de vice-prefeito que sucede o titular, ainda que seja por pouco tempo, ele sucedeu, ele se tornou prefeito, se tornou governador, se tornou presidente, enfim. Mas nesse caso aqui, em que ele assumiu por força de uma decisão judicial precária, ele não assumiu porque era vice e passou 3 dias no cargo, não. Ele assumiu por força de decisão judicial. Decisão judicial essa que veio a cair em 3 dias. Então ele assumiu em um caráter precário, em um caráter muito, muito frágil, entendeu? De modo que o que prevaleceu do entendimento na Justiça Eleitoral foi que não configuraria mandato esses 3 dias, já que ele exerceu por uma questão de força judicial, precária, temporária, de modo que o TSE entendeu que ele poderia, sim, se recandidatar em 2012. Tá? Então, ele, entre 2004 e 2008, ficou em segundo lugar, exerceu 3 dias o cargo por força de decisão judicial, depois perdeu o exercício desse cargo. Em 2008 foi eleito prefeito, em 2012 pôde se reeleger prefeito sem problema nenhum. Eu trouxe aqui, para você não reclamar de mim, o precedente, tá? Tá aqui, ó, você pode ir lá pegar o nosso Joaquim Barbosa, né, ó. Pode nem dizer que foi um negócio assim, né, não sei o que lá, Joaquim Barbosa, né, o baluarte aí da moral, da ética, enfim, então tá aí, Barbosão. Agravo regimental no recurso especial registro de candidatura ao cargo de prefeito. Inelegibilidade de 14, parágrafo 5º, que é o da reeleição. Terceiro mandato, não configuração. A ascensão ao cargo por força de decisão judicial revogada 3 dias depois. Caráter temporário. Precedentes, agravo regimental desprovido, mantém-se o deferimento do registro. Se entendeu por deferir o registro de recandidatura dele das eleições de 2008, que ele foi reeleito, né? Quer dizer, ele foi eleito em 2008 para recandidatar-se em 2012, não é isso? Isso aqui foi em 2008, né? Não, mas é isso mesmo. Ele foi eleito em 2004, é porque as datas eu criei aqui, tá, gente? Não considero essas datas aqui, mas o fato é esse. Ele passou 3 dias no cargo, depois foi eleito prefeito e depois se reelegeu e a Justiça Eleitoral entendeu que isso era possível.
As datas aqui não necessariamente estão batendo porque eu tirei o caso concreto e botei os nomes fictícios, tá? Quem quiser saber os nomes reais pode entrar aqui no precedente que encontra os nomes reais, tá? Mas eu coloquei fictício só para preservar a imagem aí das figuras dos candidatos. Então vamos embora. Esse aqui eu não preservei a imagem não. Não preservei não porque esse caso foi muito público, né? Então eu coloquei aí o caso dele porque ficou conhecido como caso Alckmin. Então, caso Alckmin, eu vou colocar aqui, vou falar do caso Alckmin, então eu vou colocar logo o nome dele aqui, né não? Então vamos embora. Então o Geraldo Alckmin foi eleito vice-governador em 2002. Ele era o vice. Tendo substituído o titular por diversas ocasiões. Durante o mandato, diversas ocasiões ele substituiu o titular. Em 2006, ele foi candidato à reeleição e foi eleito novamente vice. Tá? Então, ele, entre 2002 e 2006, ele foi vice, substituiu várias vezes, certamente também nos 6 meses anteriores ao pleito. Entre 2006 e 2010, ele também foi eleito para esse mandato como vice e certamente substituiu o titular por diversas vezes. Então, vamos lá, no curso do mandato, o titular faleceu, como todo mundo sabe. Né? O titular faleceu e ele, Alckmin, assumiu a titularidade do cargo. Então, ele foi eleito vice, exerceu a plenitude do cargo de vice, substituiu várias vezes o titular, depois foi eleito em 2006 vice novamente, então ele 2 cargos de vice, substituiu também várias vezes e sucedeu, acabou sucedendo o titular, né, em razão do seu falecimento. O titular faleceu. A pergunta é, ele poderia ser candidato à reeleição ao governo em 2010? Ele foi vice, depois vice, sucedeu, ou seja, ele passou a ser titular e agora quer ser candidato à reeleição. Ele poderia ter feito isso? Quem é de São Paulo também assistindo sabe que sim, não é? Então, eu fui vice, por mais que eu tenha substituído, esse negócio da substituição é um negócio sempre nebuloso, tá? É um negócio difícil de explicar e de entender na sistemática da própria Lei Complementar 64/90 e da própria Constituição Federal. Precisaria estar isso aí um pouco mais claro, mas não está. E eu acho que é razoável a interpretação do TSE de que a substituição apenas não ensejaria um mandato, por mais que o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90 não seja tão claro assim nesse sentido. Mas o que prevaleceu é que essa substituição não ensejou o exercício de mandato, de modo que se ele foi vice, é um cargo, no segundo mandato ele foi vice, novamente, né, mas se tornou titular. O curioso desse caso é o seguinte, se o Geraldo Alckmin quisesse ser candidato a vice-prefeito para o 3º mandato, ele não poderia. Mas ele pôde ser vice, se reeleger como vice, se tornar o titular e se reeleger titular. Ele não poderia concorrer ao cargo de vice, mas pôde concorrer ao cargo de titular. Veja como é imprópria a Constituição Federal, né, e a própria Lei Complementar 64/90 na interpretação que vem sendo dada. Se o cara não poderia concorrer ao cargo de vice, como é que ele poderia concorrer ao cargo de titular? Na verdade, a Constituição deveria vedar isso daí. Deveria ser, não pode concorrer a cargo do Executivo. Exerci 2 vezes consecutivas o cargo do Executivo, seja vice, seja titular, eu não posso concorrer ao 3º mandato, seja como titular, seja como vice. Era para ter dito isso no parágrafo 5º do artigo 14, mas não está dito lá. Como não está dito? O dito pelo não dito, não é? Como se diz por aí. O vice não poderia exercer 3 mandatos consecutivos de vice, mas poderia, como pôde, exercer um mandato completo de vice, um segundo mandato parcial de vice, mas foi um segundo mandato. Aí ele exerceu o cargo de prefeito e depois se reelegeu prefeito. Então pôde ser 2 vezes vice, 2 vezes prefeito. Passei aí um longo tempo no executivo de um governo de um estado que é o maior do Brasil, não é? Então, enfim, é o que prevaleceu. Eu não estou dizendo que eu acho irrazoável, tá? Eu acho razoável essa interpretação porque a Constituição Federal realmente, nessa emenda constitucional, ela foi mal redigida, né? A emenda constitucional, à época, elaborada lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 98. Então, está aqui o precedente do caso, exatamente do caso do Alckmin, tá? Esse aqui é o caso do Alckmin. Constitucional, eleitoral, vice-governador eleito 2 vezes consecutivas, exercício do cargo de governador por sucessão do titular, reeleição, possibilidade, artigo 14, parágrafo 5º. Vice-governador eleito 2 vezes para o cargo de vice-prefeito, vice-governador. No segundo mandato de vice, estou lendo rápido porque, né, afinal, coisa a gente pode passar mais batida aqui. No segundo mandato de vice, aí vem o interesse maior, sucedeu o titular. Cedo que no seu primeiro sendo, eu imagino que era para ser sendo, né, mas não sei porque foi cedo. Eu copiei lá do site do STF, tá?
sendo que no seu primeiro mandato de vice teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. Inteligência do parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal. Então entendeu o Supremo, nesse caso aqui foi o próprio Supremo, que a titularidade do mandato só é exercida quando eu sou eleito para o cargo de titular ou quando eu sucedo esse titular, porque, por exemplo, ele faleceu, como foi o caso aqui no estado de São Paulo. Tranquilo? Deu para entender, né? Eu acho que esse aqui foi mais tranquilo. Vamos para frente. Está aqui a posição atual do TSE, que é no mesmo sentido, na espécie. O agravado exerceu o cargo de vice-prefeito do município de Guanambi, Bahia, no interstício de 2004 e 2008, tendo substituído, então, chefe do Poder Executivo em diversas oportunidades. Porém, fora do período de 6 meses anteriores ao pleito, foi reeleito em eleições de 2008. Vindo a suceder o prefeito em 1º de abril de 2012. Assim, não há óbice a sua candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2012. É claro que ele levou em consideração a questão dessa substituição que não houve, né, nos 6 meses anteriores. Nesse caso aqui, ficava fácil do TSE decidir mesmo. Mas, se houvesse essa substituição nos 6 meses anteriores, o bicho pegaria, né, e veria toda aquela complicação que a gente já falou nas duas questões anteriores a essa. O Alckmin, com certeza, substituiu o titular nos 6 meses anteriores ao pleito, tá? Com certeza, mas essa parte da substituição, esse ponto específico, se você for pegar lá no acórdão do STF, esse ponto específico não está sob análise, não foi objeto de análise. Se ele substituiu o titular ou não nos 6 meses. Se questionou que ele substituiu, mas nos 6 meses anteriores não chegou a se discutir exatamente essa questão, entendeu? Então, a gente vai sempre ter essa dúvida se o cara substituiu ou não nos 6 meses, se ele vai poder ser candidato ou não, tá? O fato é que, em regra geral, para o seu concurso, que é o que importa, se o cara foi vice, se reelegeu vice, ele pode depois ser candidato ao cargo de prefeito, sem precisar se desincompatibilizar, porque é cargo diferente, tá bom? É cargo diverso. Então, vamos para frente. Mas se a gente faz umas questões mais simples, né? Essas estão cansativas. Olha só, Orinando era vice-prefeito de Mamanguape e sucedeu o titular ainda no primeiro mandato. O cara foi eleito vice e sucedeu o titular no primeiro mandato. Ocorre que Orinando quer ser candidato a vice-prefeito na próxima eleição. Precisa se desincompatibilizar? E que coisa interessante, né? Eu até vou colocar, aproveitar, deve ter até alguma questão falando sobre isso aqui, mas eu já vou me adiantar. Bem, Orinando era vice-prefeito, beleza. Ótimo, se elegeu vice-prefeito. Sucedeu o titular morreu, ele se tornou prefeito. O titular do executivo, para concorrer a outros cargos, ele precisa se desincompatibilizar 6 meses antes. Logo, Orinando, se quiser concorrer ao cargo de vice-prefeito, ele precisa se afastar do seu cargo 6 meses antes. O detalhe é o seguinte, deve ter uma pergunta sobre isso aqui, eu vou logo adiantar. Se ele foi eleito vice e sucedeu o titular no primeiro mandato, ele foi ao mesmo tempo, concorde comigo, vice-prefeito por um tempo e depois titular por um tempo. No mesmo mandato ele foi vice e titular. Se ele se elege vice-prefeito no segundo mandato e porventura acontece do titular morrer de novo, ninguém mais vai querer ser candidato a prefeito com ele sendo vice, né? Mas enfim, imagine que ele se reelegeu 2 vezes vice e nos 2 mandatos o titular morreu. De modo que ele exerceu em 2 mandatos, um pedacinho do mandato como vice, outro pedacinho como titular. No segundo mandato a mesma coisa, um pedacinho como vice, outro pedacinho como titular. O fato é que ele em 2 mandatos consecutivos foi vice e titular. Pergunto, ele poderia concorrer à reeleição para prefeito ou para vice-prefeito? Se ele, por exemplo, estava no cargo de prefeito no segundo mandato, ele poderia se afastar e concorrer ao cargo de vice-prefeito? Sim ou não? Não. Por que não? Porque ele já exercitou 2 vezes o cargo de vice ao mesmo tempo, em 2 mandatos consecutivos. Então, se ele exercitou por 2 vezes consecutivos o cargo de vice, ainda que não seja o cargo que ele ocupe atualmente, ele não vai poder concorrer ao 3º mandato. Beleza? Deve ter uma pergunta dessa aqui, a gente volta a falar sobre isso de novo. Mas já lhe adiantei essa pergunta, beleza? Então aqui eu acho que está ok. Não tem nem precedente aí, mas tem fundamento, todos esses casos aqui têm fundamentos em precedentes. Caningunda
é prefeita na cidade de Ipixuna. Foi candidata à reeleição e foi eleita. Canigunda renunciou 6 meses antes do pleito no segundo mandato. Poderá ser novamente candidata ao terceiro mandato? Aí foi fácil demais, né? Ela foi prefeita, reeleita prefeita, ainda que ela se desincompatibilize, ela não pode concorrer ao terceiro mandato consecutivo. Ela realizando a desincompatibilização nos 6 meses que antecedem o pleito, ela pode o quê? Ela pode o quê? Ela pode o quê? Concorrer a outros cargos. Jamais ao mesmo cargo pela terceira vez consecutiva, nesse caso de titular do executivo. Essa daí foi batatinha. Vamos embora. Telésforo é prefeito da cidade de Lábrea. Foi candidato à reeleição e foi eleito, 2 vezes prefeito. Telésforo renunciou 6 meses antes do pleito no segundo mandato. Telésforo poderá ser candidato a vice-prefeito na eleição subsequente? Nesse caso, não. Ele foi aqui, ó, prefeito no primeiro mandato, ele foi prefeito de novo no segundo mandato, não é? E ele quer saber se ele pode ser candidato a vice. E é claro que ele não pode ser candidato a vice. Por quê? Basta o Telésforo matar o titular, por exemplo, sei lá, né, combinar com ele para ele renunciar, que seria uma temeridade, mas poderia acontecer, que ele, Telésforo, assumiria o terceiro mandato consecutivo. Então, isso é claro que é interpretação jurisprudencial, porque se você for interpretar gramaticalmente a Constituição, até seria possível, mas o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, graças a Deus nesse caso, é de que ele só pode ter 2 mandatos consecutivos de prefeito, e se ele teve 2 consecutivos de prefeito, ele não pode se candidatar nem ao cargo de vice, nem ao cargo de prefeito, ainda que faça a desincompatibilização. Se ele se desincompatibilizar, ele pode concorrer ao cargo de vereador, sem problema nenhum, mas a de vice-prefeito ou, é claro, de prefeito, ele não poderá concorrer. Beleza? Vamos embora. O Osterley, esse aqui é tranquilo demais. Ó, o Osterley é presidente do Brasil. Bananéia, sua esposa, pode ser prefeita de Caucaia, Ceará? E se fosse o contrário? Se eu sou presidente do Brasil, qual é a minha circunscrição? O país. O país é a circunscrição. Então, nenhum dos meus parentes até o segundo grau e o cônjuge pode se candidatar em qualquer local. Ninguém pode ser candidato, ninguém que eu diga, meus parentes até o segundo grau, poderá ser candidato em qualquer município do país ou qualquer estado do país, se eu sou presidente. Agora, e o contrário? Bananéia é prefeita de Caucaia, no Ceará. Caucaia é o estado do Ceará. Então, Bananéia é prefeita de Caucaia. O marido dela pode ser candidato a presidente? É claro que sim, porque a circunscrição na qual ele vai concorrer é bem maior, bem mais ampla. Então, se ela é prefeita de uma cidade, não há impedimento que seu marido seja, por exemplo, candidato a deputado estadual, que acontece muito, inclusive, né? Então, eu sou prefeito, minha mulher se candidata a deputada. É muito comum isso acontecer. Então, se minha circunscrição é um município, eu deixo inelegível, a inelegibilidade reflexa, não é isso? Eu deixo inelegível meus parentes até o segundo grau na minha circunscrição. Então, se eu estou no município, os meus parentes até o segundo grau estarão inelegíveis dentro do município, qualquer cargo eletivo no município. Se for cargo estadual, eletivo estadual ou nacional, que no caso é o do presidente e vice, não haverá impedimento nenhum para que ele possa se candidatar. Tá fácil? Tá tranquilo? Vamos embora. Axila foi eleita, Axila, o nome é horrível, né? Mas eu conheço uma menina chamada Axila, né? Tem um apelido, inclusive, que eu não vou mencionar aqui porque é feio, mas ela, né, já nasceu com o apelido dessa menina. Então, Axila foi eleita e reeleita prefeita do município de Maracanaú. Pergunta-se, pode ser candidata a prefeito de Fortaleza, que é um município vizinho? Bem, essa situação precisa ser explicada de 2 pontos de vista e é bem interessante. Isso aqui é o que a gente chama de prefeito profissional. O meu entendimento é que é o entendimento do TSE, só que eu fiz uma interpretação um pouco mais clara e nítida do que é do TSE, me desculpe o TSE, mas o meu entendimento é o seguinte, e eu vou dizer o entendimento do TSE que é semelhante ao meu, só que eu fui explicar um pouco melhor do que o TSE explicou. Se eu sou prefeito e me reelejo prefeito, ninguém tem dúvida que eu não posso concorrer ao terceiro mandato consecutivo de prefeito na minha cidade. Só que se eu me candidato a prefeito de uma cidade vizinha, por exemplo, em tese eu poderia ser candidato. Por quê? Porque prefeito de Fortaleza é uma coisa, prefeito de Maracanaú, que é outra cidade, é outro cargo, é outro
queira ou você não queira, é outro cargo, não é o mesmo cargo. Logo, se você fizer essa desincompatibilização, você poderia concorrer àquele mandato, entendeu? Então, isso estava acontecendo, pessoas ficavam se revezando no governo. Tinha uma cidade X do lado da cidade Y. Aí o cara era eleito e reeleito na cidade X, e um outro candidato era eleito e reeleito na cidade Y, e depois, já que eles não poderiam ser reeleitos nas suas respectivas cidades, eles trocavam. Aí eram eleitos e reeleitos nas cidades vizinhas, e aí continuava um exercício de poder ininterrupto, o que seria um absurdo. O que era um absurdo, né, e que, enfim, foi extinto aí por interpretação da justiça eleitoral. Muito bem. De modo que o que eu ampliei, na verdade, a minha interpretação colocada no meu livro é que é o que eu chamo de zona de influência eleitoral. Não necessariamente é município vizinho, entendeu? Não precisa ser município vizinho. Às vezes eu tenho uma cidade que é, como assim, um polo regional. Então, se aquele prefeito se candidatar ao terceiro mandato em qualquer cidade, ainda que não seja exatamente vizinha, mas que esteja na zona de influência político-eleitoral dele, ele vai ter uma vantagem enorme, ele vai se beneficiar da sua influência, porque é na sua cidade que tem hospital, que tem escola de melhor qualidade, enfim, que tem os serviços públicos, que populações, não só vizinhas, mas de regiões mais próximas, se servem. Então ele tem como ter uma influência política eleitoral muito grande, de modo que, no que coloquei no meu livro, eu entendi que ele não pode ser candidato ao terceiro mandato no Executivo em qualquer cidade onde ele tem uma influência política passível de ser apurada, tá bom? Enfim, o ideal até é que viesse uma legislação para dizer que ele não pode ser candidato a terceiro mandato em nenhum lugar. Mas enquanto não vem essa lei específica assim, a gente vai trazendo esse entendimento. O TSE, em um acórdão cuja relatoria foi do ministro Dias Toffoli, contudo, essa decisão é mantida, tá? Esse entendimento é mantido, mas num acórdão de relatoria do ministro Dias Toffoli, no TSE, se entendeu, meus caros amigos e minhas caras amigas, que o cara, né, o cara que estava eleito lá, eleito e reeleito prefeito, ele não poderia ser candidato ao terceiro mandato consecutivo. Ele não. Mas os seus parentes até o segundo grau, incluindo o cônjuge, poderiam ser candidatos. Bem, eu acho temerária a tese, porque se eu não quero exatamente que o cara exerça a sua influência política e eleitoral, que se eleja exatamente porque ele tem influência, porque ele tem um abuso do poder econômico e político, certamente, por força do seu exercício de cargo durante 8 anos consecutivos, colocar a sua esposa ou seus parentes até o segundo grau é dela mesma, entendeu? É permitir o terceiro mandato familiar. Ainda que em outra cidade, mas é um terceiro mandato familiar. O que a Constituição não quer é o exercício de terceiro mandato. E a interpretação que até então se deu é que o terceiro mandato não pode nem da própria pessoa, nem de seus familiares. Então, eu não encontrei sentido, me desculpe o Tribunal Superior Eleitoral, mas eu não encontrei sentido nessa decisão. Tá? Eu acho que ela foi equivocada, me desculpem, mas é a posição do Tribunal Superior Eleitoral e é a minha obrigação passar para vocês. Beleza? Bem, pelo tempo que eu estou enxergando aqui, não vai dar. Pronto, dá para a gente finalizar aqui o tempo. Eu tenho 1 minuto ali que eu estou vendo o tempo. É exatamente a pergunta aqui, ó. Arquiteto Cleaner, prefeito da cidade de Orobó, foi candidato à reeleição e foi eleito. Aldo Brantina, sua esposa, pode ser candidata à cidade de Bom Jardim? Vizinha a Orobó? A esposa pode. A esposa pode. Então a resposta aqui é sim. Vê que contradição. A resposta aqui é sim, a resposta aqui é não. Eu acho que eu não trouxe aqui trouxe não, o precedente. Mas, se você tiver meu livro, com certeza eu trouxe o precedente lá no meu livro. E se você for fazer uma pesquisazinha rápida no TSE, você consegue com certeza encontrar decisões nesse sentido. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima aula, meus amigos.